Agora nós vamos falar dos vicentinos jovens. Dos vicentinos que viveram essa jornada mundial da juventude também. Porque nós precisamos dos jovens dentro e vivendo com os vicentinos. Precisamos ou não precisamos? Você que é jovem, não é? Ô Rúbia, aí em Carmo do Rio Claro, eu sei que você está sintonizada, chama a juventude para te ajudar aí, tá bom? Que eu vou fazer minha parte aqui agora, tá certo? Com grande carinho, Juliano Gonçalves Pereira aqui pregando para nós agora. Salve de palmas para ele! Bem-vindo, Juliano. Bem-vindo, cara. Salve, vicentinos e vicentinas. Ó. Vamos começar a animar essa tarde? Assim, ó. Eu sou vicentino, com muito orgulho. Força! Eu sou. Bora, povo! Com muito orgulho. Vamos ajudar o Juliano, vamos, para ele não ficar sozinho, vamos ficar de pé. Aqui não pode ficar sentado muito tempo, vai, de pé. Fazer festa agora com o Juliano, que ele vai fazer vocês ficarem muito animados agora. Vai lá, Juliano, manda ver. Vamos pra cima, derrama. Comigo assim. Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Água viva. Vicentino. Senhor, eu quero obedecer. Ok? A sua derrama. Sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Juventude vicentina unida, entrar na intimidade, partir do teu coração. Vem. Derrama o teu amor, vai chover, viva. Derrama o teu amor, vai chover sobre nós. No grito. Eu sou vicentino, com muito orgulho e com muito amor. Água viva, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós. Água viva, derrama o teu amor aqui. Água viva, água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, uma salva de palmas para o nosso Senhor. Uma salva de palmas para todos os vicentinos e vicentinas que nos acompanham por todo o Brasil. Obrigado por todas e todos que estão acompanhando aqui no canal. Podemos assentar. E me deram o desafio de vir aqui pensar com vocês sobre essa tal juventude vicentina. O que é essa tal juventude vicentina? O que motiva essa tal juventude vicentina? O que nos diferencia das outras juventudes presentes no nosso país? E para início de conversa, eu trouxe uma leitura de um poema de um amigo meu chamado L.S. Mogg, poeta negro do Rio de Janeiro. E ele tem esse poema nesse livro, Tudo que está solto, que traz um pouco da dimensão dos desafios da juventude negra vicentina e da juventude vicentina espalhada por todo o país. Diz Semog: sorte da vida. O sujeito levava uma vida tão sofrida, mas tão sofrida, que às vezes dava dó. Eram tragédias, misérias, horrores, coisas mórbidas, quase cômica. Ninguém conseguia levá-lo a sério. Na verdade, o sujeito era sinistro. E bota sinistro nisso. Foi uma pena quando o trem da vida, aquele que jamais atrasa,
carrilhou e a morte não lhe deu tempo de arrependimentos ou de penitência. Elé Semog. Uma salva de palmas para o nosso escritor. Sorte na vida. O Semog traz uma reflexão interessante para nós pensarmos a juventude hoje no Brasil. Para nós pensarmos a juventude vicentina hoje no Brasil e seus desafios. Infelizmente, o personagem de Semog não conseguiu compreender, não conseguiu encontrar um de nós que estamos aqui sentados, um de nós que estamos aí nos assistindo, para poder o colocar no caminho da vida, para o fazer entender a vida. Quando eu penso em juventude vicentina, quando eu começo a refletir sobre a juventude vicentina, eu penso nesse jovem que consegue salvar esse personagem que o Semog traz, que o trem da vida descarrilhou e não deu tempo de arrependimento. A juventude vicentina é uma juventude que cobra da igreja a responsabilidade para com o pobre, que chama a atenção da igreja para com o pobre, sofrido, marginalizado. Aquele que fica caído na rua, aquela que fica caída na rua, aquele que falta a atenção das políticas públicas, aquela que não tem aparato familiar, não tem aparato sentimental para poder lhe subsidiar. E a juventude vicentina é aquela que está atenta a tudo isso, que consegue desenvolver o pensamento religioso, do ativismo religioso, que consegue ir à missa, que consegue fazer sua faculdade, que consegue fazer seus cursos, que consegue trabalhar, mas que não se seduz por todas essas estratégias capitalistas contemporâneas. Pensar em juventude vicentina é pensar num ativismo que problematiza a nossa existência como pessoas nesse momento, nesse século XXI. Pensar em juventude vicentina é encontrar a problemática que hoje é uma das maiores problemáticas do Brasil, Laércio. A problemática da morte. A problemática de muitos e muitas que não conseguem sair da juventude, porque a juventude é um tempo em que lhes confere a morte. Eu vou trazer alguns dados para nós conversarmos sobre isso. O Ministério da Saúde tem um contador de tempos de vida. E o Ministério da Saúde, por meio da vigilância sanitária, ela conta a quantidade de homicídios no Brasil. Segundo os dados produzidos nesse país, o Brasil produziu mais homicídio nos últimos 10 anos do que todos os países em guerra civil. Afeganistão, Irã, Iraque. O número de pessoas mortas no Brasil, por mortes evitáveis, foi superior à somatória desses países em conflitos armados. Então, quando eu penso em juventude vicentina, eu penso numa juventude que observa esses detalhes do nosso país, que compreende que a fase, que o tempo de ser jovem é um tempo extremamente perigoso no nosso país, que entende que esse tempo de juventude é um tempo que nos possibilita várias vivências, várias experiências e que está cerceando boa parte do nosso segmento juvenil. Diz um estudo chamado Mapa da Violência no Brasil que na sociedade de modo geral, os jovens com idade de 15 a 24 anos, com extensão a 29 anos, estão muito mais susceptíveis às mortes letais do que todos os outros segmentos na sociedade. Reforça esse estudo que as pessoas que mais estão susceptíveis às mortes são pessoas jovens, homens, moradores de periferia e negras. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é a juventude que você acolhe na tua conferência? Quem é a juventude que você acolhe na tua conferência? Que são acolhidos, que recebem a tua ajuda. Quem é a juventude que está sofrendo pelas drogas, pelo subemprego ou pelo desemprego? A juventude vicentina é a juventude que está atenta a esses dados e que pensa em estratégias para poder mudar essa realidade. Quando me colocaram o desafio de falar sobre juventude vicentina, eu não consigo compreender um outro tema tão importante
quanto o jovem que tem atenção às situações sociais e políticas do nosso país, que tem atenção e foco nas principais ações que esse país produz, nos principais números que esse país produz, para nós e com nós. O que eu estou querendo dizer com isso, em outras palavras, é que é responsabilidade da Sociedade de São Vicente de Paulo, uma instituição juvenil, fundada por jovens, entender esse símbolo. Quem é um verdadeiro e uma verdadeira vicentina, entende que símbolo é esse e o significado desse símbolo. A juventude vicentina carrega seu feixe de lenha. A juventude vicentina estará preparado para poder aquecer a vida daqueles que mais precisam. Você vicentino, você vicentina, você jovem vicentino, você jovem vicentina. Me mostre o seu feixe de lenha. Mostre para o mundo o seu feixe de lenha. Na semana retrasada, no Rio de Janeiro, cidade onde hoje eu habito, aconteceu um caso muito interessante que eu quero repartir com vocês, para poder entender o que significa ser um jovem vicentino. Antecedia uma semana da vinda do Papa. As comissões, os agrupamentos de jovens já chegavam no Rio de Janeiro. E como os que estiveram aqui e que estão por todo o país espalhado puderam ver, as juventudes elas andavam em blocos. E ali no Rio de Janeiro foi um palco de uma grande confraternização juvenil no mundo. Talvez a maior expressão de juvenil no mundo é essa tal dessa jornada mundial da juventude. Uma semana anterior à chegada do Papa, ainda os grupos chegando na cidade do Rio de Janeiro, vários grupos culturais estavam fazendo a apresentação numa praça no centro do Rio, e ali estava um mendigo, um morador de rua, deitado como se fosse a sua casa, em uma praça pública, enquanto um grupo apresentava uma música caribenha. Por algum descuido, aquele senhor rolou do banco que ele estava sentado e caiu no chão. Eu rapidamente olhei para uma plateia como essa e vi alguns sorrisos, porque aquele senhor tinha caído. E ele caiu, bateu as costas no chão e logo sentiu uma dor e gritou, ai! E eu olhei os rostos se abrindo, os sorrisos se abrindo, e eu notei uma coisa bem interessante, de um jovem que levanta, que corre até aquele senhor, e que fala, senhor, tudo bem com o senhor? E pega naquele senhor, segura naquele senhor, e pega, o senhor está bem, o senhor machucou? O senhor quer alguma coisa? Rapidamente já procurou um gelo para colocar em cima do local. Eu fui lá e segurei aquele senhor, puxei ele, sentei com ele de novo, enquanto o outro jovem veio, colocou o gelo nele, falou, tudo bem, o senhor quer alguma coisa? Aí eu fiquei pensando, o que faz diferente um jovem do outro? Muito entusiasmado com aquela atitude daquele jovem, eu perguntei, irmão, você faz parte de que pastoral? E qual era o pastoral dele? Qual era a pastoral dele? Mas é claro que era vicentino. Não tinha como não ser vicentino. Não tinha como não ser vicentino. Porque nós vicentinos, nós chamamos a atenção da sociedade para quem mais precisa. Nós vicentinos encontramos a nossa compreensão de divino, de Deus, na expressão do pobre. Nós vicentinos e nós juventude vicentina, temos inscrito na nossa identidade social, política, a responsabilidade com o outro. E não era diferente. Rapidamente a gente já conversou, já trocou e-mails, porque é isso. Foi isso que foi pensado por um jovem, há quase 200 anos atrás, quando ele sonhou com uma tal de uma rede mundial de caridade. E eu entendo que essa rede mundial de caridade ela é verdadeira, ela aconteceu e ela acontece todos os dias nas minhas atitudes, nas suas atitudes, no momento em que eu percebo na atitude daquela jovem, daqueles jovens ali, que compreenderam o sentido de ser vicentino, quando percebeu naquele senhor, morador de rua, que caiu, a oportunidade de entender Deus. A mensagem que fica para nós vicentinos, para nós juventude vicentina, é que nós entendemos Deus nas coisas mais simples e nas pessoas mais simples. Nós entendemos Deus e avaliamos a sociedade que nós vivemos com outros olhares, com olhares críticos, problematizadores, que não reconhece, que não admite, que não cola, que não se articula com injustiça social.
Nós queremos um país melhor, queremos um país mais horizontal, nós queremos um país que dê respostas às nossas demandas, ainda que as nossas demandas não sejam demandas minhas, pessoais, seja demanda do outro, do mais pobre. Nós queremos um mundo onde as pessoas consigam viver e viver bem, e é isso que dá sentido a mim e a você, povo vicentino brasileiro. E é por isso que nós cantamos assim, ó. São Vicente, eterno amigo de Jesus, Pai querido e santo protetor, amparai-nos na vida e na morte, pelo amor do nosso Redentor. É por isso que nós cantamos, São Vicente, amigo de Jesus. Aos nossos pés, nós pedimos e suplicamos uma graça do vosso intenso poder. Pelo amor de Jesus, socorrei-nos. Alivia as nossas dores, as dores do mundo, e dai-nos capacidade, força, para conseguirmos continuar mudando o mundo em que nós vivemos. Esse é o sentido de ser Juventude Vicentina. Eu poderia trazer todos os dados e tudo que nós fazemos pelas comissões de jovens, aliás, eu aproveito a oportunidade para poder pensar que a Juventude Vicentina é a juventude que entende a sua conferência como o principal espaço de atuação. E aí eu queria dar um salve à minha conferência Nossa Senhora da Conceição em São José, lá no interior de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, ao meu conselho particular, salve Juventude, ao meu conselho metropolitano, à minha regional e ao nosso Conselho Nacional do Brasil. Ser Juventude Vicentina é entender isso, é entender onde que nós estamos, é compreender-se jovem vicentino com responsabilidades a cumprir, com ações a fazer e com posturas diferenciadas no mundo. É ser um jovem que não se seduz pelo capitalismo, que não se seduz por todas essas imagens que a todos os momentos têm nos incentivado a querer, a buscar, dentro da meritocracia, dentro do consumo, a nossa principal essência da vida. Ser Juventude Vicentina é ser alegre, é alegrar-se um no outro. É compreender que esse tempo é um tempo passageiro, mas que a juventude ela não se perde depois que passa dos 29 anos. Aliás, aqui temos muitos jovens com mais de 60, né? Porque nessa sociedade nós temos muitos jovens de 15 anos que estão mais velhos do que muitos velhos por aí. E a Juventude Vicentina é uma juventude que problematiza esses conceitos, que problematiza a sociedade que vive, que problematiza o consumo, que a todo momento é inscrito, é imposto, é colocado, é pressionado, para que nós possamos desejar cada vez mais. Nós tiramos o nosso da frente, e tentamos buscar no outro a maior das nossas virtudes, a maior das nossas forças para continuar vivendo. Eu queria que você relaxasse um pouco, e por favor, vamos cantar mais uma canção, porque a Juventude Vicentina é isso, é teatro, é música, é poesia. Juventude Vicentina ressignifica a forma de comunicar com o mundo. E nada melhor do que reinterpretar pensamentos, reinterpretar canções, reinterpretar modos de vida. Dá um sol maior. Aí tem uma música que diz assim, ó. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Cantem comigo. Se lembra quando chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você. Aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está e desistir nem agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Quando o nosso Papa, continue por favor, quando o nosso Papa, ele fala: eu respeito, entendo, e eu quero uma juventude que vai para as ruas.
Ele está falando de uma juventude ativa que nunca deixou de ir às ruas. Uma juventude que sempre esteve próxima do pobre. Ele está falando de uma juventude que sempre esteve atenta dos portões da igreja para fora. Ele está falando de uma juventude que tem muito a ensinar para a igreja. Uma juventude que compreende o significado e os maiores significados que nós temos, enquanto igreja, na responsabilidade que nós depositamos no outro. Salve! Uma juventude que faz a diferença. Uma juventude que, mesmo compreendendo que os ciclos vão se transformando, vão se moldando, é uma juventude que compreende que virar a página todos os dias é o seu principal vetor de transformação. Nós viramos a página a cada dia e nós fazemos a diferença a cada dia. Porque os nossos desafios também são diários. Os desafios da juventude é um desafio de sobrevivência, é um desafio de compreensão, é um desafio de conversa intergeracional e de sedução do pensamento dos mais velhos, de respeito intenso aos mais velhos, de força para a transformação social a partir das nossas atitudes e das mais simples possível. Está na nossa forma de agir, de ser, está na nossa forma de usar o cabelo, nossa forma de usar a nossa roupa, está em nossa identidade religiosa. E aí eu vou perguntar, vamos trazer o nosso feixe de lenha para fora e vamos queimar ele para que nós possamos aquecer esse mundo tão frio. Nós precisamos botar fogo nessa sociedade que impossibilita algumas pessoas, e alguns mais do que outros, de acessar os direitos sociais. Uma juventude que compreende que nós precisamos queimar e aquecer os pensamentos que ainda não conseguem perceber os que mais necessitam, que ainda desconsideram aqueles que mais precisam. Nós precisamos colocar nosso feixe de lenha para fora. Colocar o nosso feixe de lenha para fora e aquecê-lo. E eu entendo e acredito que quando nós fazemos isso, quando cada um de nós colocamos o nosso feixe de lenha para fora e acendemos, nós começamos a fazer valer o que São Vicente de Paulo, o que Frederico Ozanam quis dizer, quis apresentar ao mundo quando construiu essa sociedade de São Vicente de Paulo. Quando construiu essa ideologia que nos inscreve, essa ideologia que nos envolve, essa ideologia que nos seduz, de compreender Deus nos mais pobres. É com esse pensamento, é com essa compreensão que a juventude negra e a juventude vicentina, estou falando de juventude negra, juventude vicentina, ela compreende e ela faz de sua vida um exemplo para a sociedade. Eu quero dar um salve aqui a todos os presidentes e presidentas de conselhos centrais e de conselhos particulares, em especial dos metropolitanos que acreditam nos jovens, que compreenderam a regra, que conseguem trazer o dinamismo dos jovens, a força, a efervescência dos jovens para dentro das suas gestões e fazem com que as suas gestões, elas de fato tenham a dinamicidade da nossa sociedade, a dinamicidade de uma sociedade que é ativa, a dinamicidade e o carisma dessa juventude que transforma o mundo. Eu quero dar um salve a todos e a todas que em todas as suas dimensões respeitam os mais jovens e todos os mais jovens que compreendem e respeitam os mais velhos, que compreendem essa troca como uma troca aberta, que nos muda, que nos modifica, que nos transforma e que nos faz pessoas melhores. É nesse ponto, é nessa ocasião que nós fazemos a nossa sociedade de São Vicente de Paulo uma sociedade mais forte, uma sociedade melhor, uma sociedade mais transformada, segundo os seus princípios, segundo os seus desejos. Com o feixe de lenha, nós podemos construir uma nova sociedade mais quente, uma sociedade mais aberta, uma sociedade que compreende as diferenças e que consegue trabalhar nela, que compreende que o pensamento do jovem é um pensamento muito ousado,
E aí eu vou parafrasear o nosso Papa. Francisco, no momento que ele fala, o jovem tem que ser utopia mesmo. E temos que acreditar na utopia do jovem, porque é essa utopia que transforma. É essa utopia que vai transformar a nossa igreja. É essa utopia que desconstrói paradigmas e que muda as realidades, que muitas vezes nos aprisiona. Então acredite na sua juventude. Acredite no seu jovem vicentino. Eu deixo um apelo aqui para todos vocês e para todos do Brasil, todos os vicentinos que estão nos observando, que estão nos ouvindo, que acredite na sua juventude, que deposite, que invista, porque é a sua juventude, as utopias da sua juventude, os projetos da sua juventude é que vai mudar a realidade da nossa sociedade e do nosso país. A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela cumpre um papel fundamental nesse país. E a gente conversava há pouco, que se a gente com o nosso poder de articulação, com o nosso poder de transformação social, a gente faz coisas fantásticas nesse país. E no mundo. E no mundo. E nós podemos transformar o mundo em que nós vivemos. Nas nossas pequenas atitudes, nos nossos mais simples pensamentos, nas nossas mais singelas posturas, a juventude muda o mundo onde vive. Eu acredito nisso. E você acredita nisso? Acredita nisso? Sim. Você acredita realmente nisso? Sim. Então pega quem está do teu lado e aperta a mão. Fala assim, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. A tua juventude, ela está precisando dessa força aí. A tua juventude vicentina está precisando dessa força, desse gás. Está precisando de você, muito ativa, muito ativo e muito aberto para poder compreender as dimensões dos seus pensamentos. Para poder conseguir ler a forma como eles percebem o mundo. E quando a gente se abre a essas perspectivas, um novo mundo aparece. E aí, uma nova canção surge. Porque mesmo com tantos motivos para deixar como está, a gente vai fazer a diferença. Então, mais uma vez, nós encerramos assim a nossa fala. Vamos cantar comigo. Mudaram as estações. Vamos lá. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era para sempre, que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar. O quê? Quando eu penso em alguém, só penso em você. E então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Não vou desistir, nem agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. A juventude quer a sua conferência aberta. A juventude quer a sua casa aberta. Vicentinos do Brasil, a juventude quer a sua casa aberta. A sua casa aberta. Abra a sua conferência para a juventude. Muito obrigado. Muito bom, é a juventude vicentina. Valeu. Você começou o trabalho, agora aquela turma ali continua comigo, pode ser? Claro. Ó, tem vamos um papo. Compreender, né? Vamos compreender como o jovem pensa, né? Bater um papo com eles ali. Me ajuda aqui, olha. Deixa eu ver. Samuel Godoy da Silva, tá aí. Coordenador de Jovens de Jundiaí. Epa. Cadê? A Cristiane Nogueira, vice-presidente do CM de Jundiaí, Conselho Metropolitano de Jundiaí. Tudo bonito. Linda. O Helder, coordenador de criança e adolescente de Campinas. Helder, como é que é teu sobrenome? Me ajuda aí. É Schlickman. Schlickman? Schlickman. Schlickman. Isso.
Ó, Jovens cheios de, né? cheio de nome. E a Mariela Andrade. Mariela Andrade. Esquionato. Você vê? Tá difícil os nomes hoje, hein? Tudo chique. A Mariela é coordenadora dos jovens do Conselho Metropolitano de Jundiaí também. Palmas para eles. Ok, muito obrigado pela atenção, pessoal. Valeu. Palmas para o Juliano, que vai descansar agora. Muito bom. Juventude do meu coração, juventude vicentina, eu já quero colocar vocês na parede. Como é que está a juventude vicentina no sentido assim? Tem, não tem, está faltando, está acabando, está começando? Tem jovens vicentinos pelo Brasil? Como é que está isso? A gente sempre precisa de mais, né, Ricardo? Então, nós temos um número bom, mas a gente pode melhorar muito mais. E, para isso, a gente conta com a ajuda de todos os conselhos centrais, conselhos particulares e, principalmente, das conferências. Porque, se você olhar para a plateia, você vê a maioria jovens há mais tempo. E nós precisamos unir os dois, né? Os jovens de idade e os jovens com mais experiência para continuar o trabalho. Como o Juliano estava falando aqui, né? A gente tem que convidar os jovens para participar das nossas conferências. Eles já vão lá e fazem um trabalho muito bonito, mas a gente pode muito mais. É verdade que os jovens vicentinos, você que está em casa, você participou, deve saber disso, tiveram reunidos numa pré-jornada só dos vicentinos antes da Jornada Mundial da Juventude? Sim, a gente teve uma jornada onde tinha quase 1.500 jovens em Belo Horizonte e tinha gente de todos os países, assim, foi maravilhoso. Como é que foi? Me conta como é que foi essa A pré-jornada. gente- Porque a gente imagina a Jornada Mundial da Juventude, dos jovens vivendo toda aquela experiência. Mas o vicentino, o jovem vicentino, como foi esses dias? Nós tínhamos catequese, assim como na jornada mesmo, e nós também fizemos visitas às Obras Unidas. Então, a gente teve o contato mesmo. Na onde eu fui, tinham idosos. Então, a gente viu várias coisas. A gente não só teve a nossa parte de viver a espiritualidade, de conhecer isso, como também de ter o nosso contato mesmo, com o nosso carisma. Helder, Samuel, essa vivência, você também foi, né, Samuel? Você foi para a Jornada Mundial, não foi? Fui para a jornada. Como é que você chegou a encontrar com outros vicentinos, jovens vicentinos lá? Sim, encontrei com muitos jovens Como é que foi vicentinos essa lá. experiência? Foi maravilhosa. Assim, descrever assim, em palavras é difícil. Mas, estando lá com os vicentinos e com um Papa que apoia tanta gente, assim, renova completamente a nossa fé. A gente teve lá no penúltimo dia, uma peregrinação, e essa peregrinação, a gente assim sentiu um cansaço muito grande, mas o resultado da gente chegar lá e estar sabendo que o Papa está lá muito perto da gente e apoiando o nosso trabalho, assim, lavou a gente de corpo e alma. Eu fico imaginando aqui, até você que está em casa me ajuda a pensar junto aqui, a gente quando vê reunião de jovens, não é? Sejam vicentinos, sejam folclorinos, sejam de qualquer grupo ou segmento dentro da Igreja Católica, a gente pensa muito em festa, pensa muito em música, pensa muito em dança. Mas como é que é viver a vida do vicentino, do jovem vicentino? Porque o jovem vicentino, eu acredito que tem que visitar as famílias, verificar a pobreza, viver aquela pobreza junto. É diferente do que eu estou falando? Como é que vocês, as histórias, as experiências de vocês? O jovem vicentino, ele tem uma inquietude dentro dele, que ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer participar, ele quer fazer algo por alguém. E nós vicentinos, quando a gente nos reunimos, a gente tem também toda essa preparação, né? Tem uma alegria, uma festa. Quando a gente vai na casa do nosso assistido, a gente vai com essa intenção mesmo de transformar, porque a gente quer mudar, né? A gente não se acomoda com aquela situação. Então, o jovem ele vai buscar tudo quanto é forma para ver a promoção daquela família. E a gente vem de encontro, né, do que o Papa nos pede, de continuar a ter esperança. E nós, vicentinos, a gente semeia essa esperança para os nossos assistidos. Essa é a nossa função, né? E o jovem, ele faz isso. Ele leva a esperança naquela casa que às vezes está destruída, que a família já tem problema com drogas, com desavenças, não arruma emprego, não tem uma alimentação adequada, e o jovem ele consegue dinamizar isso, né? Criar uma dinâmica com que a família saia daquela situação
e devolva a dignidade, né? Então a gente pôde perceber com o Juliano, né, com o feixe de lenha, onde que o feixe de lenha representa muito para os vicentinos, para a sociedade, é isso, a missão de servir, de levar ao pobre, chegar à missão, né? O feixe, na época de Ozanam, representava aquecer do frio, né? As pessoas necessitavam de ser aquecidas, não era tanto alimento, e o feixe ele leva para aquecer. E o vicentino, o jovem, é aquele que percebe essa angústia, percebe essa necessidade e faz algo para mudar. E Ozanam, né, esse precursor mesmo da juventude. Ele nos mostrou com 20 anos de idade, quando ele cria a Sociedade São Vicente de Paulo, que nós não estamos conformados com essa realidade. A gente não vai ficar de braços cruzados. Como o Papa nos pede, né, a gente vai em frente, a gente levanta mesmo essa bandeira. E para mim, que eu percebo, noto da juventude, até um pouco diferente de outros movimentos da igreja ou pastorais, o jovem vicentino ele consegue, a espiritualidade dele cresce muito mais porque a gente está ali vendo a situação de miséria que a gente tem que enfrentar e às vezes saindo um pouco de dentro da igreja, de dentro dos grupos, a gente realmente vê o que está escrito ali com a realidade. Então a gente cresce muito mais rápido espiritualmente. Cristiane, Mariela? E nós também conseguimos atingir mais fácil, né, os jovens que nós ajudamos, porque tem a mesma linguagem. Então, isso é muito importante também, que as conferências incentivem a ter jovens nas conferências, e não ter só a conferência de jovens, né, que nós temos conferência de criança e adolescente, de jovens e de adultos, mas nada impede que seja mista. Então, isso também é muito importante. E nós estamos para ajudar, né? E quem tiver vontade de conhecer um pouquinho do trabalho dos vicentinos, pode estar procurando a gente aí no Facebook, nas redes sociais, através dos e-mails que já foram passados, do site do Conselho Nacional, que nós estamos aí para divulgar e para tirar todas as dúvidas que o jovem possa ter. Se a gente digitar no Facebook agora, você que está em casa acompanhando, né, pela internet, abre aí o teu Facebook, digita lá o quê? É Conselho Metropolitano de Jundiaí. Aí você vai estar, é só curtir a página, você vai nos achar lá para tirar as maiores informações, dúvidas, fazerem perguntas, estamos à disposição. Pesquisa lá, Conselho Metropolitano de Jundiaí. Você vai ver até a fotinha de Frederico Ozanam lá. Até teve coisa que eu já curti lá também. Tem toda uma turminha de vocês que pertence lá. Exatamente. Deixa eu tentar fazer uma junção aqui. É claro que nós sabemos, você também em casa sabe, que o Papa Francisco é jesuíta, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer, se vocês imaginam, e se já saiu conversa entre vocês, desse Papa, além de ser jesuíta, indiretamente e diretamente também, ser vicentino. Porque esse carinho que ele tem com os pobres veio numa hora boa para vocês que são vicentinos. Sim. Segundo o nosso presidente-geral, Michael Till, onde a nossa sede fica, vamos dizer a sede, né, fica em Paris, ele teve uma reunião com o Papa, e o Papa Francisco falou para ele que, enquanto arcebispo em Buenos Aires, ele fazia visita aos pobres junto com os vicentinos. Então, realmente, assim, ele conhece o trabalho. Então, quando ele escolheu, a gente não conhecia, né, muito bem ele, quando foi falado o nome que ele tinha escolhido, Francisco, e nós conhecemos um pouquinho mais da história dele, eu brinquei que só faltava ser Vicente, né? Pela história que ele traz, essa busca de ajudar os mais necessitados, fazer o trabalho conjunto entre os idosos e os jovens, que foi numa das passagens que ele falou, numa das reflexões. É isso que nós buscamos também fazer, ajudar os pobres e fazer esse trabalho conjunto, com os jovens há mais tempo e com os jovens, né, há menos tempo. Eu brinco com a Mariela, que ela tem de idade, eu tenho de vicentino, né? E tem muitos aqui que o que eu tenho de idade tem de vicentino. Então, tem toda uma história a ser respeitada e temos muito a aprender. E também, lógico, com o Papa, né, com todos esses ensinamentos que ele está nos dando. Aprender é uma palavra bonita. Eu quero saber histórias de vocês. Coisas que mexeram com o coração de vocês, seja numa visita a uma família, seja entregando um alimento, seja escutando uma palavra de alguém carente. Eu quero histórias de vocês, alguma coisa que marcou a vida de vocês e que vocês chegam assim e falam assim, que bom que eu sou vicentino, quero histórias agora. Eu faz 5 anos que eu estou em Jundiaí, mas eu já era vicentino na minha cidade, em Itajubá, Minas Gerais, e
uma família que me tocou muito era uma senhora, a dona Nazaré. Ela era uma senhorinha já, então quando a gente foi assisti-la, foi visitá-la, ela já era uma senhora que foi passado para a gente, assim, olha, ela é uma senhora que você vai cuidar até ela morrer. Então a gente era jovem, né? E ainda sou jovem, a gente ficava assim, mas como assim? Assistir até morrer, né? Não, a gente quer transformar, a gente quer mudar. E a gente sabia que a situação dela não era legal. Ela não tinha um convívio social legal. Então, quando a gente chegou na casa dela, hoje ela já é falecida, mas quando a gente foi fazer a visita na casa dela, ela tentou jogar água quente na gente para expulsar, porque ela ficava com medo, achou que a gente era espião dos vizinhos dela. Então, ela não recebia a gente. E a gente foi tentando, né, cativando, mostrando para ela que a gente estava ali. E o meio da gente entrar na casa dela foi a cesta básica. Então, por isso a gente fala, né, que a cesta básica é uma porta de entrada. Ela tinha um salário que ela recebia, tinha tudo, mas ela queria sempre estar recebendo a cesta básica nossa. E de uma tal forma com que ela ligava para a gente, chegava a ligar, viu, vocês não vão trazer a cesta básica minha essa semana? Mas, na verdade, ela tinha tão assim, ela enrijecida que ela não queria demonstrar que ela queria nos ver. E a gente também queria ver ela, né? Sempre a gente estava lá conversando, colhendo, né, aquele momento que ela se apoiava na gente para poder chorar as mágoas, lembrar do passado, porque ela já não tinha mais ninguém, não tinha filhos, não tinha família. E eu lembro sempre, né, Dona Nazaré ligando, e a gente levava a cesta básica, até que um dia a gente descobriu que ela tinha um estoque de cesta básica enorme, né? A gente falou assim, Dona Nazaré, mas a senhora tem tanto açúcar, ela era diabética. Aí a gente, Dona Nazaré, por que a senhora tem tanta comida guardada? Ela falou, porque eu ficava com medo, se eu recusasse o alimento seus, eu ficava com medo de vocês não virem me visitar mais. Então ela queria, sabe, aquele calor nosso. E a Dona Nazaré, ela nos ensinava muito, porque mesmo na sua solidão, sozinha ali, ela sentia falta da gente, e a gente acolheu ela como família. Ah, houve promoção dela? Houve, porque a promoção dela foi quando a gente levou ela para um abrigo de idoso. Ela não podia mais se virar sozinha, não conseguia caminhar, e essa transformação dela conseguir ir para a casa de abrigo, que foi uma briga com ela, né? E quando a gente colocou ela na casa de abrigo, que ela foi acolhida no lar São Vicente de Paulo, onde ela teve toda a assistência, ela falou, nossa, se eu soubesse que esse amor era tão grande, eu já tinha vindo para cá antes. E quando eu vim para Jundiaí, ela continuou lá. Então sempre ela me ligava, quando eu ia visitar meus pais, ia visitar a Dona Nazaré. Por isso que ser vicentino, ser jovem vicentino, esse amor é muito grande, pela amizade que a gente faz aqui, né? Alguns rostos a gente já conhece de visitas, de encontros, e os nossos assistidos, que a gente às vezes vê na rua, a gente não reconhece porque são muitos, mas eles nos reconhecem, eles são nossa família, e nós deixamos fazer parte dessa família. E o que o Papa vem nos falar, e que nós jovens buscamos, e que toda a família vicentina faz, é ir ao encontro do pobre, é ir na casa dele, é sentir as angústias deles, é conversar com ele, assim como fez Jesus, né, que ia ao encontro de quem precisava. E isso é muito bonito, é muito gratificante na sociedade de São Vicente de Paulo. Para mim, na minha conferência em particular, a gente tem um caso que a gente acompanha já faz um bom tempo, de uma família que realmente tem uma história de vida assim, muito sofrida. E, no caso lá, a esposa abandonou o marido, e o marido teve que ficar cuidando de 4 filhos sozinho. E ele tinha um vício muito sério, um problema de saúde, já estava levando a um problema de saúde muito grave. E a gente está lá, já faz bastante tempo, acompanhando essa família, e esse caso, particularmente, eu me toco muito com ele. Esse assistido, a gente fez muitas visitas para ele, mas o problema dele, do vício, era muito forte. E com isso, ele não conseguia ter nenhum progresso, porque o vício impedia. A gente, depois de um trabalho intenso que a gente fez com ele, chegou um momento que ele se sentiu tocado. E ele, naturalmente, ele parou com aquilo que ele estava fazendo, com aquele vício que ele tinha, e a partir disso a família dele
pouco a pouco, vem crescendo, vem se recuperando. Os filhos deles, a gente já está dando assistência melhor para eles. Então, é assim, o resultado que a gente vê, a gente aprende estando com ele, e eles retornam isso para a gente. Do jeito simples que eles têm, que eles conseguem falar, eles chegam para a gente e dão uma palavra de incentivo, um obrigado, um agradecimento. E isso toca demais a gente. Então, a gente sente que é por isso que a gente está ali e por isso que a gente vai continuar com isso. Marielle, Cristiane. A gente tem um caso lá, parecido com a Dona Nazaré, só que ela sempre contava muito com a gente. Então, toda vez ela liga, mas quando que vocês vão vir rezar o terço aqui? Quando que tem novena que vocês vão vir? Então, ela sempre está lá ligando, e era uma alegria para ela quando a gente ia na casa dela. E a casa dela sempre é muito pequenininha e toda organizada, parece uma casinha de boneca, a gente brinca lá. E ela sempre olhava para a gente e falava, não, vem aqui, não sei o quê. E ela, como a Dona Nazaré, era sozinha e sempre nos recebia da melhor forma possível. É maravilhoso quando a gente faz visita para ela. Palmas para Mariela. Muito bom. Cristiane? Bom, a gente tem vários casos, mas eu acho que o último da minha conferência foi o mais importante. Nós começamos a assistir uma família com a mãe e 4 filhos, e ela não tinha emprego. E existe muito preconceito, né, com as pessoas que moram em favelas ou em região não tão nobres, né, aqueles bairros mais afastados. E, às vezes, quando olham o currículo dessa pessoa e vê o endereço, já exclui. E a gente conseguiu um emprego para ela, e ela, mesmo no período de experiência, uma coisa que é muito raro, ela conseguiu uma promoção dentro do período de experiência. Então, a minha conferência ficou muito feliz que conseguiu a promoção efetiva, né? Que é esse o nosso trabalho, derrubar as barreiras do preconceito e buscar a promoção efetiva das famílias, arrumando emprego, arrumando escola, buscando o que eles mais necessitam, que nem sempre é a cesta básica. Como o Samuel falou, né? A cesta básica é só a chave para a gente abrir a porta. Muito bom. Salve palmas para a Cristiane também. Quando eu olho para vocês e eu falo, você é vicentino, você é vicentina, o que vocês sentem? Uma felicidade e uma gratidão. Eu sou muito grata aos vicentinos, né? Quem me conhece sabe todos os motivos que eu tenho para agradecer a cada segundo. Para mim, é assim, é felicidade, é a minha vida e é uma gratidão eterna que eu tenho com a Sociedade São Vicente de Paulo. Encheu de lágrima o olho, encheu de lágrima. Mariana. É uma felicidade a gente poder ser reconhecido por por melhorar a vida de quem perdeu as esperanças mesmo. Então, a gente não tem só a nossa família de sangue. A gente brinca que a Sociedade São Vicente de Paulo é a nossa segunda família, né, Cris? A gente tem amigos que são família para a gente. Gostei desse sorriso, a hora que você falou, são a nossa segunda família. Bonito isso. Lá, Samuel. É muito gratificante, né, a gente ser vicentino e poder fazer parte dessa família, né? Às vezes, eu fico tempos sem ir na casa do meu pai, lá em Minas, porque a gente se envolve bastante, né, com eventos, a Sociedade São Vicente de Paulo, e meu pai fala, nossa, mas você não vai vir esse final de semana? Eu falo, pai, eu tô com os vicentinos. Ele fala, então, essa semana eu aceito perder. Se tá para a igreja, então tá comigo. Então, eu me sinto acolhido nessa família. Eu fico muito feliz em poder mudar a vida de alguém, a poder transformar a vida de alguém e voltar a dar esperança. E ter essa amizade que a gente tem, né? Para mim, eu vim de fora, de outra cidade, não era de Campinas. Para mim e para minha família, no momento que a gente conheceu a nossa conferência, de fato, a gente ganhou uma segunda família ali. Então, para a gente se sentiu em casa imediatamente. Então, aqui eu estou me sentindo em casa com todos esses confrades e consócios. Além disso, para mim é uma realização pessoal saber que eu estou ali fazendo o que Jesus falou na prática, mostrando minha fé através das minhas obras. Então, é isso que eu sinto quando falam que eu sou vicentino.
Muito bom. Palmas para eles. Ai, a gente precisa de um Brasil assim, né? De um Brasil que se preocupa com o pobre, que se preocupa com o carente, mas de verdade, com o coração aberto, disponível, fraterno, sem buscar nada em troca. Só quer em troca, acho que às vezes um sorriso, a felicidade da pessoa que recebe a cesta básica. Quando a gente vê uma pessoa feliz porque foi assistida, esse é o prêmio para quem é vicentino, não é isso? Não é isso? Exatamente. Palmas para vocês todos. Maravilha. Valeu, Cristiane. Obrigado, Mariela. Obrigado, viu? Firme. Samuel, firme, hein? Não desanima não, que vocês têm muitos anos pela frente ainda. Helder, vai, corre lá. Você tem dança agora, você, né? Vocês fiquem aí para assistir. Ah, você que está em casa, onde é que eu estou? Aqui? Ali? Aqui? Ó, mais dança, mais música para a gente, não é? Conselho Central de Campinas. Cadê o povo de Campinas? Essa moçada agora vai se apresentar para a gente. São as diversas maneiras que os vicentinos têm para falar com você. Através da música, através da dança, através da conversa, através da pregação. Programa maravilhoso hoje, hein, né? Vamos lá ver então. Conselho Central de Campinas se apresentando aqui no Louvemos o Senhor. Palmas para eles! Jovens do mundo inteiro aqui vão se encontrar. Sou vicentino, sou brasileiro, esta é a hora de cantar. Vamos todos juntos com a força de Hosana construir um mundo novo com amor e fé cristã. Toda a juventude em uma grande missão. Todas as nações em um só coração. Vamos receber o nosso grande pastor com muita alegria, paz, fé e amor. Seja bem-vindo, Papa Francisco. A juventude quer te ver. Seja bem-vindo, Papa Francisco. Sou vicentino, pode crer. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody, yeah. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody, yeah. Seja bem-vindo, Papa Francisco. A juventude quer te ver. Seja bem-vindo, Papa Francisco. Sou vicentino, pode crer. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody, yeah. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody welcome, welcome. Everybody, yeah. Bem forte para o Conselho Central de Campinas, com força! Muito bom! Cristo bota fé nos jovens, não é? E que a sociedade bote fé nesses jovens. Mais palmas para eles! Lembrando o nosso Papa Francisco. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.